Nesta edição, o estúdio MPSP recebe a visita do Procurador de Justiça José Carlos Freitas, nosso convidado, que vai nos esclarecer diversos assuntos relevantes em torno da legislação, né, que institui os marcos legais para as políticas públicas na área de urbanismo, habitação e assim por diante. Doutor, é uma satisfação recebê-lo para a nossa conversa. Eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista perguntando para o senhor qual que é a visão do Ministério Público de São Paulo acerca de um instrumento tão debatido, né, pelos especialistas, que é o plano diretor. Complementando, em que diploma legal esse instituto está previsto e qual a sua importância do ponto de vista técnico, doutor? Em primeiro lugar, uma satisfação minha, né, enorme de estar aqui falando com você e as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. O papel do Ministério Público, a visão do Ministério Público sobre essa questão do plano diretor, ela vai mais além, porque ela trata da ideia de planejamento urbano como um todo. Certo. O plano diretor, na verdade, é um instrumento desse planejamento. A sua previsão, inicialmente, consta da Constituição Federal, de 1988, e um marco legal que nós adotamos, a partir do qual passamos a exigir das prefeituras a elaboração do plano diretor, ou dos planos diretores, foi o Estatuto da Cidade. Uma lei de 2001 que passou a exigir dos municípios que tivessem seu plano diretor. Então fixou um prazo inicial de 5 anos para que eles elaborassem seus planos e a cada 10 anos que fizesse a revisão. E nós passamos então a nos debruçar sobre esse assunto, né, as promotorias em todas as cidades, todas as comarcas e nós aqui na capital, para que a gente pudesse primeiro conhecer esse desconhecido plano diretor, que instrumento era esse, e exigir das prefeituras que elaborassem. E aí então começamos a notar que boa parte das prefeituras não estava muito capacitada para isso. Então o papel inicial nosso foi primeiro conhecer esse instrumento sobre o seu aspecto legal e também sobre o aspecto técnico, porque claro, nós nos valemos, e as prefeituras se valem, do conhecimento técnico, dos sem urbanistas, dos engenheiros, né, um conhecimento multidisciplinar. E passamos então a exigir, primeiro, conversando com os prefeitos, elaborando termos de ajustamento de conduta e naquelas situações em que isso não fosse possível, ajuizamento das ações. Certo. E o que nós notamos, Cláudio, é que os municípios passaram a elaborar esses planos copiando planos de outros municípios, né? Que em algumas ocasiões não se adequavam à realidade daquele outro município. Exatamente, o plano tem que se ajustar à realidade daquele município. E o que nós notamos basicamente? Muitas leis foram elaboradas com certos vícios. Esses vícios são levados ao conhecimento do Tribunal de Justiça e a gente passou então a identificar pelo menos 3 desses vícios básicos. O primeiro seria o vício de iniciativa. Muitas vezes era o vereador que tinha a iniciativa de apresentar o projeto e votar. Por que esse vício de iniciativa foi detectado pelo tribunal? Porque quem tem condição de elaborar um plano diretor, uma lei de zoneamento... É o executivo. É o executivo, tem secretarias, tem órgãos, né, tem pessoas estudadas, capacitadas para isso. O segundo vício foi a falta de estudos técnicos. Muitas leis foram elaboradas sem um estudo técnico para conhecer a realidade do seu território. E o terceiro vício foi a falta de participação popular. Perfeito. Está previsto na legislação que a população tem que participar do planejamento desde a elaboração do executivo, através de audiências públicas, inclusive dentro do próprio legislativo. A Câmara Municipal, os vereadores também têm que elaborar audiências públicas. Perfeito. Doutor, na sua atividade, a gente poderia dizer que existe uma espécie de confluência entre a área do direito e a área técnica, vamos dizer assim, né? Aqui em São Paulo, a cidade de Tiradentes, um conjunto habitacional muito grande, que fica exatamente a 42 quilômetros do centro de São Paulo, é uma espécie de marco do que não se deve realizar, né? Em que medida que alguns parâmetros técnicos devem ser obedecidos e esses parâmetros reduziriam, né, a margem que tanto o executivo quanto o legislativo de uma determinada cidade tem para estabelecer ali quais são os principais pontos de um plano diretor, doutor? Esse fato que você coloca ele é de suma importância. Você ter, por exemplo, um conjunto habitacional, uma série de conjuntos muito distantes do centro da cidade. Por que isso aconteceu?
Por uma série de razões. Uma delas é pelo barateamento da terra um pouco mais distante, né? Terreno mais barato, as pessoas vão produzir habitações nessas localidades. Só que há um vício, vamos dizer assim, nas administrações públicas de colocar exatamente a população carente, mais pobre, na periferia, sem contar com a necessidade de investimentos em transporte, em infraestrutura, coleta de lixo, saneamento básico. Isso tem um custo. Barateia por um lado, que é a construção da unidade habitacional, mas encarece para levar a infraestrutura. Exatamente. Então, quando você, por exemplo, vai votar uma lei para determinar a expansão da zona urbana, você tem que ter estudos técnicos para isso, você tem que verificar qual é o custo que vai ser levado ao executivo para levar a infraestrutura para essa localidade, porque o planejamento urbano ele se faz casado com o planejamento orçamentário. Então, por exemplo, um dos vícios muito grandes que a gente tem notado é essa ideia de expansão urbana. Quando vai fazer uma revisão do plano diretor, parece que os vereadores ou os prefeitos acham que tem que expandir sempre. E às vezes não é bem isso que se pensa. Sem dúvida. Tecnicamente, até juridicamente. Por quê? O exemplo que você deu, um conjunto habitacional que fica na periferia. Por que não, antes de expandir os limites da zona urbana, você pensar que você tem pessoas para dar habitação em localidades que estão providas de infraestrutura, como, por exemplo, a região central das cidades. Né? São Paulo é um exemplo típico disso. Você tem um centro com toda a infraestrutura e a população só vem para trabalhar. Subutilizado. Subutilizado. Né? Então você investiu dinheiro, muito caro, né, fazer essas obras de infraestrutura, e é subutilizado. Então você, ao pensar, antes de você expandir a mancha urbana, você tem que pensar se já não poderia reaproveitar o que você tem, justamente para depois de ajustados os interesses, as necessidades, se pensar futuramente nessa expansão. Então um dos vícios de se colocar conjuntos habitacionais na periferia é que o preço da terra está mais barato, vamos investir, só que vai ser muito mais caro para você trazer essa infraestrutura. Perfeito. Então, você tem que, ao planejar, você tem que trazer o conhecimento técnico e também o jurídico, porque você pode, infelizmente, para os vereadores, para os prefeitos, você pode ter uma complicação lá na frente, pode gerar responsabilidade civil, né? Até por ato de improbidade administrativa, porque fez uma expansão sem obedecer um critério técnico. É lógico, eu não estou falando aqui da ditadura da técnica dos urbanistas, eu estou dizendo o seguinte: a expansão, o crescimento, o desenvolvimento da cidade tem que se fazer de uma forma muito responsável. Mas um ponto que é frontalmente contra um parecer técnico, ele pode ensejar no futuro um ato de improbidade administrativa. Não tenha dúvida. Você imagine que se amanhã os vereadores, os prefeitos quiserem expandir a sua mancha urbana para a região sul do seu município. Só que essa região sul, ela tem lá todo um arsenal de normas ambientais que protege aquela região. Então você levar o desenvolvimento para uma cidade, para uma área da cidade onde não é desejável, sob aspecto até ambiental, você ir contrariando até a técnica, a sinalização dos técnicos, dos engenheiros, dos urbanistas, enfim, você pode até amanhã ter uma responsabilidade por ter levado um crescimento não desejado sob aspecto técnico e até legal. Nós temos aqui na cidade de São Paulo a região metropolitana, a região dos mananciais. É verdade. Você imagina se os municípios quiserem trazer indústrias, né, nessa mancha dos mananciais, quando a lei sinaliza que você tem que proteger essas áreas. Então é uma desconformidade, um descompasso com até a realidade do próprio território. Perfeito. Doutor, hoje o senhor está na segunda instância, né? E, portanto, o senhor observa essa questão do ponto de vista do Estado, né? Acompanha todas as comarcas. O senhor diria que hoje o Ministério Público já consegue enfrentar esse tipo de questão na esfera extrajudicial? Há muitos acordos, ataques, ou a judicialização ainda impera nessa frente, doutor? Nós, infelizmente, temos assistido a judicialização ainda como um instrumento, né? E eu não digo isso porque o promotor não queira dar uma solução extrajudicial, porque às vezes ele não consegue, não é? Mas também, por outro lado, nós temos visto iniciativas de colegas e promotores de justiça orientando as prefeituras, os vereadores, né, com material, sobretudo técnico e jurídico, que hoje, felizmente, nós temos no Ministério Público de São Paulo, o CAEX, que nos municia com toda a informação técnica, com arquitetos e urbanistas que estão capacitados para fornecer uma informação básica. É lógico, o Ministério Público não vai fazer plano diretor para ninguém, mas ele pode sinalizar para as prefeituras
o mínimo, né, a espinha dorsal, aquilo que é o fundamental, o básico para que uma cidade possa crescer, possa elaborar suas leis com base no instrumental que se tem. Então, nós temos algumas iniciativas muito exitosas de colegas que têm procurado os vereadores, os prefeitos, para mostrar um caminho, né? Inclusive de uma necessidade, às vezes, de não expansão do território, do espaço urbano, e sim de uma contenção, para tentar resolver os problemas internos, questões de manutenção de obras de infraestrutura, transporte, saneamento, e depois disso ser resolvido, se pensar numa expansão. Porque, infelizmente, o que a gente nota, Cláudio, é que a expansão se dá por interesse privado. É verdade. Muitas vezes, as propriedades rurais que perderam lá, enfim, um proveito econômico, né, não estão produtivas, o proprietário dessa área, lógico, pensando no sucesso dele, da propriedade, ele convence os vereadores, os prefeitos a promover uma expansão que, na verdade, está mais no desejo particular privado do que do interesse público. Perfeito, perfeito. Doutor, infelizmente o nosso tempo é bastante escasso, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que a entrevista foi muito útil. Nós agradecemos a sua audiência, assim como agradecemos a sua presença, doutor, que mais do que uma entrevista, hoje nós tivemos aqui uma verdadeira aula. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui compartilhando reflexões somadas ao longo de vários anos, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Até a próxima edição.